Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal, sou o professor Alan e neste vídeo estarei dando continuidade ao estudo das equações diferenciais. O tema dessa aula aqui, gente, é classificação de uma equação quanto à linearidade. As equações diferenciais se classificam em dois tipos, lineares e não lineares. No caso das lineares, nós temos toda uma disciplina já vista, provavelmente por todos vocês, que é a álgebra linear, que nos auxiliará a resolver tais equações. Então a gente vai utilizar ideias como espaços vetoriais, transformações lineares, autovetores e autovalores, tudo que a gente viu, determinantes, tudo que a gente viu lá em álgebra linear, a gente vai lançar mão aqui. Então é como se a gente já tivesse parte do caminho já trilhado, já conhecido. No caso das não lineares, a gente vai trabalhar muito com elas em ordem 1. Ordem superior a gente vai deixar meio de lado, porque cada caso é um caso. Você tem que estudar a equação específica, ver se ela tem solução. Quer dizer, não é ver se ela tem solução, ver se você consegue chegar na solução. Solução, as coisas vão ter, mesmo que seja um conjunto vazio, mas às vezes você não consegue atingir essa solução, chegar e determiná-la. Isso é um problema quando é não linear, certo? Então, gente, vamos começar aqui com nossa definição central da aula. Ela diz o seguinte: uma equação é chamada linear se pode ser escrita na forma an de x vezes y. Então eu vou ter uma função de x só da variável x vezes a derivada da função y, da enésima derivada da função y. Agora observe que eu podia ter t também no lugar de x, mas vai ser sempre a mesma variável para todo mundo aqui. Aí continuando, eu vou ter uma n-1 de x, ou seja, uma outra função x na posição n-1, vezes a derivada de ordem n-1 da função y. Mais aí uma outra função vezes a derivada de ordem 1, mais uma outra função vezes a própria y, igual a g de x. Assim como o polinômio, parte desses caras aqui podem ser zero. Tá certo? Se eles não aparecerem, é porque o termo correspondente, o coeficiente correspondente vai ser zero. A gente vai ver isso nos exemplos, tá certo? Caso contrário, eu não consiga colocar nessa forma, dizemos que a equação diferencial é não linear. Tá certo? Então aqui eu coloquei dois exemplos, esse primeiro e o segundo ali, para a gente estar vendo equações lineares, reforçando por que são lineares, e equações lineares mostrando o motivo por que não são lineares, tá certo? Esse exemplo ele não pede necessariamente para você verificar nada. Só bota lá. Mas aí eu vou fazer esse papelzinho de pelo menos tirar os coeficientes, para a gente ver que de fato essa forma aqui é a forma com a qual o problema está posto. Tanto no caso linear, que satisfaz ela, como no caso não linear, que não satisfaz. Tá certo? Então vamos prestar atenção aqui. São equações diferenciais lineares A1 e A2. Então, gente, vamos começar fazendo o seguinte, um exercíciozinho aqui. Vamos tirar os coeficientes. Então aqui eu tenho uma ordem 2, derivada de ordem 1, ordem 0, a própria função y. Quais são os coeficientes aqui? Então, como eu estou na derivada de ordem 2, então eu deveria ter aqui um A2 vezes y duas linhas. Não tem para não ficar grandão o negócio. Então eu vou ter aqui um A2 de x igual a quanto? Você falou, professor, y duas linhas vai ser aqui? Não, não pode aparecer y no A, nos ANs de x. Então, no caso aqui, meu coeficiente vai ser 1. Então, é o cara que acompanha esse cara. Só para relembrar, em matemática, vou escrever aqui no cantinho, ó. Quando a gente tem um número A, ele está assim, ó, é 1 vezes A elevado a 1 e dividido. Esses três 1's ficam aparecendo e você nunca vê eles. Eles não aparecem, na verdade, mas eles estão lá. Então, nesse caso aqui, como eu não tenho nada aqui, ó, é como se tivesse 1 multiplicando. Aqui eu tenho menos 5, igual a 1 de x é menos 5. E você falou, professor, cadê a variável x? Olha, gente, a variável x é a mesma ideia quando você está estudando uma função constante. Se eu escrever uma função assim, f de x igual a 4x, explicitamente, óbvio, a variável x apareceu aqui. Mas se eu escrevo assim, por exemplo, uma g de x, digamos, igual a, sei lá, 2, ela é uma função de x. Não apareceu a variável x, mas é uma função de x, é uma função constante. Se eu jogar aqui 1, ela dá 2, se eu jogar 10, ela dá 2, se eu jogar π, ela dá 2, ou seja, sempre sai 2. Essa aqui multiplicou por 4 o valor, mas essa aqui sempre sai 2. Então, coeficientes constantes são possíveis, inclusive, vai ser um tipo de equação diferencial que a gente ataca na disciplina. Aí a gente tem a 0 de x igual a 6, e a gente tem a nossa g de x igual a quanto? 4x, que é a função que fica independente da variável y. Ela não está multiplicando a variável y. Por isso ela é escrita do outro lado, geralmente do lado direito, desta igualdade. Você tem aqui o lado esquerdo, o lado direito. Agora, nós temos aqui o seguinte, um outro exemplo.
x ao cubo, d3y dx3, ou seja, derivada de ordem 3, derivada de ordem 2. Mas não tem a derivada de ordem 1. Não tem problema. Pode ser que não tenha. Quando não tiver, a gente diz que aqui o coeficiente vale 0. Então vamos tirar os coeficientes de novo aqui, ó. Então aqui eu vou ter o A3 de x igual a x ao cubo, o A2 de x igual a menos x ao quadrado, que é o cara que acompanha. Aí aqui eu vou ter o A1 de x igual a 0, porque não tem a derivada de ordem 1. Aqui eu vou ter o A0 de x igual a quanto? Seno de x. Então às vezes a gente pensa uma coisa assim, ó. Ah, só pode ser polinômio esses coeficientes? Não. Né? Vou escrever aqui o A1 de x de novo. Não, pode ser uma função qualquer, um seno de x aí. Pode. E a nossa g de x deu 0. Embora não apareça, mas é 0. Se a gente precisar desses coeficientes, e a gente vai precisar deles em algum momento, né, extraí-los para poder trabalhar nas fórmulas, nós vamos precisar saber esse tipo de coisa. Certo? Parece uma coisa meio óbvia, meio desnecessária, mas é necessário você saber tirar esses coeficientes. Tá certo? Este caso aqui é um caso mais interessante, ele é mais parecido, eu diria, com a disciplina, principalmente primeira unidade, onde as equações costumam vir desorganizadas. Eu estou afirmando para você no exemplo que essa é uma equação diferencial linear. Você fala, mas como é que é linear? Ela não está nessa forma aqui. E se você disser que está, não está de forma nenhuma. A gente tem que transformá-la primeiro. Então, um primeiro passo, às vezes, de muitos problemas é a organização da equação em uma forma que seja o que é conhecida, que tem um método para a gente resolver. Por exemplo, a gente vai ver aí as equações homogêneas, exatas, as próprias lineares, né? Bernoulli, Clairaut, Riccati. Então, assim, vamos ver diversas coisas que consistem muitas vezes em adequar-se à forma que vem lá, está todo embolado, então você adequa ou pelo menos reconhece aquele tipo de equação específica e aplica o método dela. Então é importante esse tipo de coisa aqui, ó. Então aqui, ó, gente, eu vou fazer o seguinte, ó, x ao quadrado dy, vou anotar aqui, mais y dx, com um pouquinho de espaço, sem espaço aqui, mas vamos dividir todo mundo aqui, ó, por dx. Dividindo por dx, aqui vai ficar o quê? dy dx, ou seja, vai ficar aqui o y', né? Então vai ficar assim, x ao quadrado, y', que é o dy dx. Aqui, quando eu dividir por dx, vai cortar, mais y igual a 0 sobre dx, 0. Então aqui eu já tenho os coeficientes, ó. Este aqui é meu A1 de x, x ao quadrado, e aqui 1, né? Então meu A1 de x deu o quê? X ao quadrado, que é o cara que acompanha a derivada de ordem 1, e meu A0 de x deu o quê? 1, e minha g de x é 0, ó. Tá vendo? Então ele enquadra certinho nisso aqui. As lineares, né, meio que a gente olha assim e fala, poxa, eu não entendi muito bem. Então veja o que é uma não linear. Que aí você confronta com as que são lineares e você vai perceber o seguinte, nas lineares você consegue tirar esses coeficientes facilmente, sem dúvida. Nas não lineares vai sempre ter um probleminha. Eu chamo de problema por quê? Porque equações não lineares são um problema. Principalmente quando elas têm ordem superior a 1. Ordem 2, 3 para frente. Problema por quê? Porque nem sempre a matemática dá conta. A gente meio que é doutrinado a achar que matemática resolve tudo. E isso é uma falácia. Na verdade, matemática não resolve quase nada. Só que esse quase nada faz muita coisa. Então, assim, é como se a gente com quase nada fizesse muita coisa. Tá certo? Então, vamos lá. Ó. São EDs não lineares, equações diferenciais não lineares, esses exemplos aqui. Olha, esse cara aqui não tem problema. É uma função de x multiplicando uma derivada, tem problema. Só que aqui tem, ó. Então, o termo problemático, digamos assim, que torna ela não linear, é esse cara aqui. Então, aí você escreve um textozinho, né? Não precisa, eu só estou botando assim um motivo. Esse aqui seria o motivo dela ser linear. Você podia escrever a palavra motivo. Então, o motivo dela não ser linear é o termo, o quê? Y'. Porque, perceba que eu não tenho, ele é diferente de uma função A1 de x vezes y', então ele não é isso, e também ele é diferente de uma função da forma o quê? A0 de x, y. Se eu estiver considerando, né, inverter isso aqui, y'. Então eu não consigo colocar nessa forma. Então a presença desse termo aqui, a gente pode explicitar só ele, não precisar colocar essa coisa aqui, né? Já invalida a linearidade. No caso de baixo,
Qual seria, então, o motivo aqui? O motivo seria esse carinha aqui. O problema está nesta potência. Então, a gente escreve assim, ó, motivo. Né? Então, claro que numa questão, se eu perguntasse para você, classifique linear ou não linear, você dizer, é linear, pois atende à definição, né? Onde os coeficientes são A3 é tanto, né? A2 é tanto, A1 é tanto, A0 de x é tanto, e o G de x é tanto. Pronto. E quando ela não é linear, você bota o motivo é a presença da potência de y, desse termo aqui, ó, do y ao quadrado. Perceba que aqui todo mundo aqui está elevado à primeira potência. Você fala, não, professor, está elevado a n. N aqui não é potência, ele é a ordem da derivada. Potência é o quê? Quando eu escrevo assim, A elevado a n, é A vezes A n vezes. Tá certo? Então, é um produto de n fatores iguais a A. Quando eu escrevo assim, não, isso aqui é a derivada da função A, se A for uma função. Se não for um número, dá zero, né? Mas é a derivada repetidamente até completar n derivadas, tá certo? Então não confunda esse tipo de coisa. Então o problema está aqui. Esse outro carinha aqui, ó, x ao cubo vezes a derivada de ordem 5 elevado à quarta. Então o problema está nesse termo aqui, ó. Então se a gente for botar o motivo, seria o termo d5y dx5 elevado a quarta. Né? Então você botaria assim, termo, né? Vamos botar aqui. Então, termo. Então, tá aí. Olha, gente, uma coisa importante é o seguinte, vou fazer essa consideração porque a gente já vai entrar numa nova fase onde a gente já vai começar já a testar soluções, já vai, de fato, começar a pensar em resolver uma equação diferencial. Né? Próxima aula a gente vai ver o que seria uma solução e nas outras a gente vai buscando soluções para casos específicos, para tipos de equações diferenciais específicos. Uma coisa muito importante, gente, é o texto matemático. Estou falando isso porque, assim, normalmente a equação diferencial é uma disciplina que ainda está no início do curso, o cara ainda dá para se salvar. Né? Às vezes ele chega no final do curso sem ter se salvado e vai sofrer muito, principalmente se for para uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado e por aí vai. Né? Então ele vai sofrer muito porque ele vai ter que aprender isso lá. Escrever a justificativa adequadamente. Eu tenho um material do qual eu estou fazendo as aulas. Se você chegar lá no material, quem quiser pode pedir nos comentários, talvez eu bote na descrição dos vídeos, né, ao terminar a playlist, que eu também estou terminando o material, por isso que eu não coloquei ainda. No material está tudo escrito, que nem no livro também. Quando você estuda por um livro, você vê que lá tem todo discorrendo, porque aprenda a fazer daquele jeito. Esquece esse negócio de só uma conta, já deu certo a questão. Tá certo? Por quê? Você faz sua questão, muitas vezes, quando você está numa prova, está numa avaliação, num concurso, aí você tem lá uma prova aberta, digamos assim, onde você tem uma prova discursiva, você tem que responder para outra pessoa, não é para você. Então a pessoa quer ver se ela entende. Porque às vezes você escreve uma coisa lá, a pessoa fala, tá, estou vendo um monte de conta aqui, mas pô, não tem explicando o porquê dessas contas. Então, você botar um texto ajuda muito ao seu avaliador te ajudar na nota. Tá certo? Então, eu falo isso porque eu vejo muitas questões secas, né? E aí, às vezes, nem tão explicadas, né? E a gente fica assim, pô, será que o cara sabe mesmo o que isso aqui significa? Então, esse tipo de coisa, eu estou fazendo essa ressalva, porque acontece sempre, né? Tem acontecido em alguns casos, né? De alguns semestres iniciais, pensar que é só a conta. E aí a gente gera alguma discussão ali, dentro dos limites de uma discussão educacional, né? Nada sem agredir ninguém. Mas aí a pessoa tem que notar o seguinte, quando você resolve uma questão, quando você escreve um artigo, quando você escreve um texto, é para outra pessoa ler, não é para você. Para você talvez seja seu estudo ali no caderno, um rabisco ali, você está precisando fazer um cálculo rápido, tudo bem, você não precisa botar um texto. Mas mesmo estudando para a prova, é interessante você já treinar esse texto, tá certo? Fazer essa consideração aqui por conta de alguns eventos que têm ocorrido aí com alguma frequência. E aí eu achei impertinente falar isso. Às vezes você vê aqui no vídeo, pô, o professor não está escrevendo muita coisa e tal. Mas vai ter casos, principalmente nessa disciplina, que eu vou fazer essa escrita. Beleza? Eu vou escrever o texto direitinho, nas demonstrações, né? Então é importante, essa parte inicial aqui a gente não tem muito o que explorar, tá certo? Assim, em termos de escrita, mas nas outras a gente vai fazer isso aí, presta muita atenção. Tenta fazer assim também, que fica legal. Fica uma prova bonita, a gente fica até emocionado quando tem uma prova bem escrita. Beleza? Até a próxima.